um livro que mostra que nem todo terror precisa de monstros, fantasmas e outras criaturas. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre este lançamento de Rafael Montes, Uma Família Feliz. Mas antes da gente seguir nesta história, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joia, o seu like e o seu joinha, para continuar incentivando as nossas leituras e as nossas discussões literárias. Enfim, vamos falar sobre este livro, o mais novo lançamento da Companhia das Letras, Uma Família Feliz, do Rafael Montes, e desde já eu te convido a também acessar lá o listasliterárias.com, onde tem resenhas de várias outras obras do autor. Mas falando especificamente neste Uma Família Feliz, é inegável a capacidade que o Rafael Montes tem de provocar sensações no leitor, de modo a instá-lo sempre num estado de tensão em cenas que se revelam angustiantes. Tudo isso sem a necessidade de usar elementos comuns ao gênero do horror, como já falamos, criaturas, fantasmas e toda sorte de monstros. A bem da verdade, o horror do Rafael Montes é um horror realista, especialmente nesta obra aqui que vamos resenhar e vamos falar. Nós temos um horror que independe de criaturas sobrenaturais. Por isso é tão tenebroso a ponto de conduzir durante a narrativa o leitor com grande ansiedade. Esse é um dos principais aspectos que a gente vê em Uma Família Feliz. A obra foi lançada pela Companhia das Letras recentemente e trata-se de uma trama digna dos melhores suspenses. Nenhum talentoso Ripley ou outros semelhantes é capaz de nos provocar aí sentimentos e sensações como Eva e Vicente nesta narrativa, que acaba nos provocando a interagir diretamente com a obra e das piores formas possíveis. Dito isso, devemos dizer que, por outro lado, dentre as nossas suspeições, e são tantas, o desfecho da narrativa revela-se de certo modo até mesmo previsível, especialmente se tomarmos aí as questões clássicas do gênero horror e suspense. E isso não tem qualquer relação com o fato de o autor iniciar o romance pelo fim. Sim, foram distribuídos e está circulando pela internet o princípio do romance, o primeiro capítulo, que também é o capítulo final. A bem da verdade, nossa investigação, a do leitor, será sempre na busca, então, por elucidar o fim do que se dá nesse primeiro capítulo. Ocorre que a explicação para tal desfecho inicial estará sempre no horizonte de expectativa do leitor. Entretanto, um horizonte que se intercambia com as tentativas que o autor tem de nos ludibriar, de nos enganar no progresso da nossa investigação. E isso faz, entretanto, que o leitor mais assíduo do gênero vai ter sempre a sua caixinha de suspeições ali em mãos. Ele terá sempre um pedacinho da suspeita carregado consigo e, ao final, a entrega das explicações do que ocorre nesse primeiro capítulo, já um tanto dramático e visceral, acabe confirmando aí uma dessas caixinhas de suspeições, e ela acaba sendo, de certo modo, até com alguma previsibilidade dentro do que a gente tem no gênero da narrativa e do horror. Mas, embora este elemento de uma possível previsibilidade prevista aí na explicação final da narrativa, ocorre que Uma Família Feliz aponta para diferentes abordagens e algumas camadas as quais precisam e parecem ser mascaradas por fatos centrais. Ao cabo, entretanto, constituem aí, pelo menos a este leitor, uma das questões centrais a que deveríamos olhar na leitura do livro. Ao seu fundo, ao seu plano de fundo, não tão fundo assim, mas que pode parecer num segundo plano, entretanto, é justamente nesse segundo plano em que se desvendam e se desnudam e se revelam os horrores dessa nossa vida contemporânea. E não estamos falando aqui de alguma espécie de análise ou crítica social, como se poderia pressupor, tendo a centralidade de uma narração que dá conta de uma vida aparentemente feliz, de uma família burguesa, uma dessas moradoras de tantos condomínios de classe média
alta para cima e em que essa burguesia nacional vive na sua própria bolha de segurança e de verdades. Seria um engano pensar, então, que a obra flerte nesse sentido com alguma crítica social, ainda que Eva, a invasora, nem tão invasora assim, não pertença ao mundo perfeito do qual Vicente e seus vizinhos fazem parte. A trama, embora aborde esse paraíso idílico da classe média brasileira em seus sonhos, e que no livro vão ruir com a desgraça que se passa a viver a pequena família de Vicente, isso pouco tem a ver com alguma questão social, ou talvez nem tanto assim que se imponha. Todavia, está justamente na descrição desse espaço onde tudo se dá, talvez a mais tenebrosa das questões presentes no livro. E nem de perto estamos falando da suspeição relacionada ao abuso infantil, tema dos mais sérios e complexos que acaba adentrando também a narrativa. Tampouco estamos falando da alienação parental ou do relacionamento marcado por uma boa dose de toxicidade entre Eva e Vicente, ou a estruturação patriarcal da pequena família, embrenhada em seus segredos, essas coisas que ficam escondidas à margem da superfície das relações familiares. O tenebroso e horror provavelmente não está na própria explicação, como já falamos dos fatos narrados, uma espécie de horror provocativa, mas justamente pelo fato de não ser assim tão novidade, quando pensamos em horror, a nós traz menor efeito na narrativa. O efeito parece-nos estar diluído pelas páginas, não por meio de um falar de uma sociedade apodrecida, entretanto, mas o revelar o desnudamento dessa sociedade que nos revela um corpo social monstruoso e atroz, mais maléfico que qualquer demônio, e isso vai se tornando, ao passo da jornada de Eva, cada vez mais assustador. E isso vai se tornando mais forte a partir da narração consciente e confusa da Eva, narradora do romance. Em meio a lapsos e questionamentos dos mais intensos, aos poucos ela vai percebendo que o seu mundo está caindo, assim, em meio a uma toxicidade e desconfiança de todo mundo. O nascimento do filho, que é o primeiro dela com Vicente, parece trazer mau agouro, confusão mental, entre tantas outras coisas. E nesse lapso de memórias e nas coisas que vão acontecendo e fazendo ruir aí a sua vida, a gente tem um castelo que cai, como se fosse soprado aí por um lobo mau, e tudo vai voando, como se levado por um tornado, e aí a Eva passa a viver uma vida entre pesadelos e a experiência do concreto e do real. E isso vai se revelando muito atroz para ela, ao mesmo tempo que a sua confusão durante a narração, os seus questionamentos provocados inclusive pelo fato da sua insegurança ou da própria estrutura social, vai colocando tudo aí numa névoa, numa neblina de bastante tensão. Aliás, por algum tempo, nós, enquanto leitores, ficamos com o pé atrás com a autoria do romance, pois ficamos na dúvida, será que Eva é tão somente um exemplar da repetição da Eva mítica e bíblica a quem se atiram todas as culpas do mundo? Essa é um pouco a sensação que vamos construindo aí no processo em que Eva acaba se envolvendo. Ela vai estar tão absorta, assim, afundada na sua confusão mental, que é raiz assim que seria a raiz das monstruosidades, a nossa dificuldade de um bom parte do princípio da leitura da narrativa é justamente isso, pensar, será mesmo que será que a autoria do romance vai culpabilizar ao final das explicações Eva, que se mostra tão confusa e perdida e carregando para si uma série de culpas? E isso é, por um bom tempo, difícil da gente não desconfiar disso, né? E que tudo se encaminha para isso. E aí, em meio a essa jornada, vão surgindo novos despistes que o Rafael Montes vai colocando e provocações que vão sendo lançadas aos leitores já imersos aí em uma certa senilidade assustadora da sua narradora, que, como dissemos, vai intercambiando entre o pesadelo e o real. E é justamente esse pesadelo, que não é realmente um pesadelo, a grande virtude do livro, a descrição, então, que vai surgindo de uma sociedade desnudada pelo Rafael Montes,
e que isso se mostra com muita inteligência, porque ele fica ao plano de fundo, mas talvez seja o grande horror da real situação como as coisas se encontram, diríamos isso, né? Não há necessidade do autor ou narrador dizer o que é essa sociedade. Tudo se dá revelado pela ação das personagens, que ao fundo vão constituindo esse horror. O romance se torna uma obra do seu tempo no fato que ele vai revelando a decadência moral dessa sociedade dita perfeita, carregada de hipocrisias, né? E a partir disso vai sendo desmascarada um pretenso mundo de Alice, dessa perfeição, onde as pessoas que vivem neste condomínio, as pessoas que habitam o Blue Paradise, vão se mostrando assim de todas as suas formas, uma sociedade de inquisição marcada pela sordidez, pelo ódio, pela violência e ao descer mais baixo dos patamares da ética humana. Então, quando as torres de marfim, digamos assim, de Eva caem, né, todo o comportamento no seu entorno vai ampliando esse horror e, na verdade, nesse ponto o livro vai se transformando aí num verdadeiro pesadelo kafkaniano. Com os olhos lentos, lentes e dedos apontados para Eva, todo mundo amplia a tensão do romance, porque é angustiante. A situação da Eva é extremamente angustiante quando ela passa a ser vítima deste processo que vai se ampliando a partir dos julgamentos e das inquisições, que nos atiram a um comportamento medieval e que atira esta própria e idílica classe média burguesa aos comportamentos mais nefastos de uma praça pública. Então a gente vai chamar isso de um medievalismo de Wi-Fi, onde a Inquisição vai se dar de plena forma a partir das acusações que são feitas contra Eva. E assim, Rafael Montes nos entrega duas realidades em que o horror dispensa monstros e fantasmas, ou qualquer outra criatura sobrenatural, como temos falado até então. O horror se mostra assustador justamente porque ele traz uma abordagem realista das camadas atuais, seja por qual visão olhemos, na explicação dos fatos não menos tenebrosos, como o espaço da estrutura social em que vai ocorrendo a narrativa. É de uma angústia, de uma tensão acompanhar Eva, e quando tudo vai piorando, né, e esse social libera todas as suas monstruosidades contra o indivíduo e contra a vítima em questão, nós vamos tendo a sensação de reconhecimento do quão tudo isso é reconhecível, do quão tudo isso está próximo de nós. E aí, assim, os acontecimentos no Blue Paradise, que é o condomínio onde Eva vive a sua família feliz com Vicente, vão se mostrando dentro da possibilidade de serem observados aí fora da ficção, a ponto de nos perguntarmos, né, como chegamos a esse ponto? Como a sociedade chega a esse ponto de uma sociedade, por um lado, carregada de elementos tecnológicos, mas com os comportamentos medievais, de ódios, de preconceitos, enfim, assim, o Blue Paradise se torna uma praça medieval, literalmente, e todo o entorno de Eva passa então a se tornar uma busca de sobrevivência, mais do que uma sobrevivência física, uma sobrevivência moral do que ela vem sendo atacada. Enfim, Uma Família Feliz é antítese, na verdade, é uma tentativa de denunciar e revelar essa antítese, esse mundo idealizado como se fosse um comercial de margarina ou ainda uma película feliz lá da década de 50. Esse jogo entre o que está na superfície e o que está no profundo torna o livro uma das mais tensas leituras que já fiz nos últimos tempos. É uma declaração, inclusive isso, da qualidade da obra de Rafael Montes, marcado pela excelência do seu suspense e do seu horror. Se no primeiro plano da explicação e do suspense temos então um desfecho que traz alguma previsibilidade, o segundo plano da narrativa, aquele que revela os horrores de uma sociedade contemporânea feita de bolhas hipócritas, mas felizes, sempre pronta a inquirir, linchar ou apagar a existência do outro, né? Tudo isso se mostra uma grande porrada, aquela coisa que entrega uma leitura não só necessária, mas com qualidades suficientes a nos levar a uma reflexão. Deste modo, com certeza, Uma Família Feliz
É uma grande narrativa e, mais uma vez, a comprovação aí da qualidade do Rafael Montes enquanto autor do suspense nacional. Um suspense assustadoramente, tensionamente, aliás, a tensão vai do princípio ao fim. Ele é uma pancada. A gente tem o livro, foi adaptado recentemente para os cinemas e vimos alguns comentários sobre as cenas impactantes do cinema. Não olhei o filme, não observamos o filme, mas imaginamos que do mesmo modo a leitura do livro aqui traz algumas cenas e traz algumas abordagens que fazem o leitor tomar aquele rescaldo de susto, sem a necessidade de um vampiro, de um monstro, de um demônio, enfim, porque o horror em Rafael Montes está justamente na possibilidade do seu real. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da abordagem do livro, espero que vocês tenham gostado aí da nossa resenha. Então, se você gostou, curtiu aí, comente se você já leu o livro, se você tem intenção de ler a obra, se você também está com ideia de conhecer mais narrativas aí do Rafael Monte, e comente aí nos comentários, deixe o seu joinha, o seu like, enfim, vai comentando aí, se inscrevendo no canal do Douglas Heraldo aqui, sempre ampliando e compartilhando também as nossas discussões lá do listasliterárias.com. Um grande abraço e até a próxima!